Olá, meus amigos, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês nesse momento, na vida de cada um de vocês. Que bom estarmos aqui nessa manhã, juntos, para estarmos expondo um pouco a palavra de Deus nas nossas vidas. Nesse momento, de festa de São João, quantos muitos se divertem, a gente está aqui meditando na palavra do Senhor. Muito bem, meus amigos. Hoje é um pequeno trecho aqui que está em 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 12 ao 19, cujo título é O Privilégio de Sofrer. O privilégio de sofrer por Cristo. Se você é um cristão, você nunca passou nenhuma afronta por proferir sua fé ou por seguir Jesus Cristo, então acho que tem alguma coisa errada, né? Que a gente que é realmente cristão, servo do Senhor, a gente já sofre perseguições, um bocado de coisa, principalmente dentro da família, e quando a gente é novato no Evangelho, né? Os primeiros a se levantarem é a nossa própria família, né? Eles não entendem. Então vamos ler um pouquinho aqui. No 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 12 ao 19, que diz assim, meus amados. Amados, não vos assustei com a aprovação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo fosse estranho e vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegrai e exaltai na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete nos negócios alheios. Entretanto, se sofre como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro convosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e pecador? Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Glória a Deus por isso, né, meus irmãos? Que a palavra de Deus está dizendo, se você sofre alguma afronta, perseguição, xingamento, seja lá o que for na sua vida, por causa do Evangelho, glorifique a Deus por isso, porque você está participando do sofrimento do Senhor Jesus. E você está no caminho certo. Aqui no versículo 12, amados, não vos assustei com a provação que surge entre vós, como um fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendeis isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo? Isso acontece principalmente dentro da igreja, meus irmãos. Dentro da igreja acontece isso muito, dentro da família isso acontece muito, onde pessoas se levantam, principalmente quando você é novo na sua fé, para provar se você realmente está no caminho. Satanás usa certas pessoas, situações, para provar a tua fé. Por isso temos que estar sempre constante na palavra do Senhor, em oração, buscando que Ele nos dê entendimento, paciência, sabedoria para lidar com situações difíceis que vão aparecer na vida da gente, principalmente com
com lidar com pessoas, que é muito complicado a gente lidar com pessoas. É muito difícil, tanto da família como fora também, no trabalho, na escola, na rua, em qualquer lugar o inimigo vai colocar pessoas para tirar sua paz, para provar se realmente você está no caminho. E se você não estiver realmente debaixo da proteção do Senhor, você vai para a carne e aí acaba cometendo atos, revidando insultos, coisas que um cristão não deve fazer. A gente deve ser manso e sábios como Jesus nos ensinou, como a palavra nos instrui. Então não ficar assustado quando aparecer esse tipo de situação dentro da igreja que você frequenta, dentro da sua própria casa. Isso é para provar a tua fé. Então não entender isso como algo estranho, que isso tivesse acontecido, mas como algo que vem para provar se realmente você está no caminho do Senhor, debaixo da proteção dele. E aqui no versículo 13, contudo alegrai-vos vós, seres participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegrei e exultai na revelação da sua glória. Não ficar triste quando essas coisas acontecerem, meu. Toda vez que você for insultado ou situações difíceis que vão aparecer na tua vida, que isso é inevitável, não tem como escapar dessas coisas. Isso acontece sempre no nosso cotidiano, na nossa vida, enquanto estivermos aqui nessa terra. Principalmente coisas relacionadas ao Evangelho, ao Senhor. Se alguém te xinga, te defama, fala mal de você, te aponta o dedo só porque você é cristão, porque você é servo de Jesus, glorifique, não fique com raiva daquela pessoa. Entrega ela na mão do Senhor e glorifique a Deus por estar sendo insultado, xingado e até às vezes é agredido. Tem países aí onde os cristãos são agredidos fisicamente. Aqui no Brasil é raro, mas que é mais insulto verbal, né? Que não deixa de ser uma ofensa, né? Uma agressão à gente, à pessoa. Mas tem países aí que a agressão já foge da normalidade, já parte já para agressão física e até para coisas muito mais piores. Então, se Jesus sofreu por nós, sofreu insultos, perseguições, difamações e depois, né, prisão e violência física até a sua morte, quem somos nós para se achar melhor do que Cristo, para não sofrermos nada? Quando ele estava aqui, ele disse: você quer me seguir, pegue tua cruz e venha. Ele disse também: no mundo tereis aflições. Ele não disse que teríamos vida fácil aqui e teríamos tudo do bom e do melhor e não sofreríamos nada porque somos seus seguidores. Pelo contrário, se é seguidor dele, vai passar pela prova, vai passar pelo deserto, vai passar por sofrimento. E isso começa dentro da sua casa, contra sua própria família vai ficar contra você. O Senhor disse que no fim dos tempos, filho ficaria contra pai, filha contra mãe, nora contra sogra. A sua família te entregaria. Isso não é novidade, meus irmãos, já está acontecendo, né? Hoje em dia está acontecendo tudo que está escrito, está se cumprindo numa rapidez que você nem imagina. E continuando aqui no capítulo, no versículo 14, se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto vos repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Ser insultado pelo nome de Jesus, porque você defende o Evangelho, glorifica a Deus por isso. Porque você está no caminho certo, fazendo a vontade daquele que te ama. E continuando aqui, meus irmãos, no versículo 15, mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete no negócio alheio. É melhor você sofrer pelas coisas do Senhor, mas jamais um cristão, um servo do Senhor, jamais sofra por defender o Evangelho, por defender a verdade.
mas nunca sofra por homicídio, por matar as pessoas, ou por praticar roubo, ou praticar o mal, ou por se intrometer no negócio dos outros. Sofra por Jesus, mas jamais sofra por coisas mundanas. Jamais seja desonesto, tire algo dos outros, jamais fira alguém. E para depois você estar padecendo por isso, ser preso, sofrer cadeias por coisas erradas. Se você tem que passar por isso, que seja pela verdade, por defender a verdade. Por defender a verdade, se você sofrer cadeias, agressões, glorifique a Deus por isso, mas jamais por ser praticante do mal. E no versículo aqui 16, entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus por meio desse nome. Glória a Deus. Se tem que sofrer, mas a gente tem que sofrer, a gente tem que sofrer por Jesus, pelo Evangelho que Ele deixou para a gente pregar, pela verdade, que a verdade vem de Deus sempre, sempre fala a verdade, sempre diga a verdade, mesmo que isso te custe a tua vida, mesmo que isso te custe a tua liberdade. Chegará tempos aqui na Terra, em nosso país, no mundo, onde dizer a verdade vai te custar a tua liberdade e a tua vida. E se você não for um servo do Senhor, não estiver dentro da palavra, não estiver, você não vai ter coragem para falar a verdade, porque a verdade vai te trazer consequências terríveis. Então, se tem que sofrer cadeias, prisões, ou até a perda da tua própria vida, que seja defendendo sempre o nome do Senhor e a verdade acima de tudo. E prosseguindo aqui, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? O julgamento do Senhor começará pelos dele, começará pela casa do Senhor. E se começa primeiro pela casa do Senhor, qual será o fim daqueles que não querem saber de Jesus? Qual será o fim daqueles que não querem saber do Evangelho? Qual será o fim daqueles que desprezam a Deus? Será terrível, né? E continuando aqui, e se é com dificuldade que um justo é salvo, o que será do ímpio e pecador? Então, meus irmãos, se o julgamento vai começar primeiro pela casa de Deus, pelos seus escolhidos, e se um escolhido de Deus, aquele que vive debaixo da palavra dele, aquele que cumpre o evangelho, aquele que faz tudo, que se sacrifica pela palavra, que faz tudo aquilo que Jesus manda, e se ele se salva com dificuldade, o que será daquele que não quer saber do evangelho, que não quer saber de Jesus? Se a própria palavra está dizendo que se os fiéis vão se salvar com dificuldade, o que será daqueles que não querem saber de Jesus Cristo? Praticamente é impossível para eles se salvarem. Mas pela graça do Senhor Jesus, eles têm até o último momento da vida deles para se arrependerem. O exemplo é aquele condenado que estava do lado do Senhor no dia da crucificação. Ele foi um criminoso que cometeu crimes pela vida toda, mas ali no último momento, diante daquela situação, ele reconheceu os seus crimes, que era culpado, e reconheceu a inocência do Senhor, que o Senhor estava ali, não tinha feito nada, estava ali. Então o Senhor salvou ele na última hora. Então sempre há esperança para aqueles que se voltam para o Senhor. Ainda dá tempo, mas se morrerem fora da cobertura de Deus, se morrerem fora do Evangelho, se morrerem sem Jesus, aí não tem volta mesmo. Há esperança enquanto há fôlego de vida, mas depois que o fôlego se for, acabou a esperança, não tem mais volta, não tem mais como. Porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal.
Exatamente isso, meu irmão. E repetindo, em si é com dificuldade que o justo é salvo. O que será do ímpio? O que será dessas pessoas que vivem mergulhadas no crime, que vivem mergulhados nos vícios mundanos, na prostituição, na cachaça, nas drogas, que não querem nem saber de ouvir nem o nome do Senhor, que já espraguejam? Que serão dessas pessoas? Mas Deus, pela tua santa misericórdia, ainda dá a última chance até o dia que eles fecharem os olhos. Ainda há tempo para aqueles que querem buscar o Senhor. Nunca é tarde se você se voltar para Ele de verdade e de coração e de espírito. E continuando aqui no versículo 19: portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus, entregamos nossa vida na mão do Senhor e seguimos praticando o bem, aquilo que foi colocado por Jesus para fazermos, aquilo que foi dito, aquilo que foi deixado, aquilo que foi confiado a gente através das Escrituras, para continuarmos fazendo até o último dia das nossas vidas. Prosseguimos fazendo bem às pessoas, prosseguimos aprendendo o Evangelho, por mais que a gente lê a Bíblia, por mais que a gente se dedique, por mais que a gente estude, a gente nunca sabe o suficiente. Às vezes lemos um versículo hoje, amanhã vamos ler o mesmo versículo e já entendemos ele de outra, Deus já mostra ele com outro entendimento. Às vezes uma pessoa lê aqui uma passagem e a mesma passagem um irmão lê aí do lado e ele tem outro, Deus dá outro entendimento a ele, porque a palavra é viva e ela se renova a todo momento. Ela é como a onda do mar, está sempre em movimento, sempre viva, sempre mudando, mas nunca é ultrapassada. A Bíblia tem 2000 anos e nunca foi tão atual como é hoje. Por escrito ao longo de milhares de anos atrás. Mas é atual. Não existe um livro mais atual do que a Bíblia. E tudo que está acontecendo no mundo, tudo que foi previsto na palavra está se cumprindo. Então cabe a nós hoje, meus irmãos, cabe a nós hoje buscarmos, nos consertarmos, buscarmos, fazermos uma autoanálise da gente mesmo. A gente, antes de sermos julgados por Deus, a gente tem que nos julgarmos. Não é? Fazer uma análise do que fizemos durante a nossa vida, do que estamos fazendo atualmente e do que poderemos fazer no futuro, se Deus permitir que vivamos mais, porque não sabemos nem daqui a um minuto se estaremos vivos. Não é? Então temos que estar sempre nos autoanalisando, porque a gente já nasce com o mal dentro da gente. Né? O ser humano já nasce com a maldade dentro da gente. O mal vive dentro da gente. E a palavra do Senhor, e o seguir o Senhor Jesus e fazer a vontade dele, isso vai nos aperfeiçoando e fazendo com que o bem prevaleça acima do mal. Porque a carne luta contra o espírito. Então é duas forças dentro de você. A que prevalece é a que você alimenta mais. Se você alimenta o espírito com a palavra de Deus, o teu espírito se fortalece e ele sobressai sobre a carne. Mas se tu alimenta teu corpo com coisa da carne, o pecado vai crescer dentro de você e a carne se fortalece e o espírito se enfraquece. E entristece ao mesmo tempo ao Senhor Jesus. Né, meus irmãos? E
possamos estar sempre fazendo bem, mesmo sem querer, porque não fazemos aquilo que é necessário, sempre fazemos aquilo que não queremos. Aquilo que realmente de bom que queremos fazer, não fazemos. Sempre fazemos ao contrário. É a carne em batalha para nos tirar do caminho. Mas se estivermos diante do Senhor, na presença dele, não perderemos para a direita nem para a esquerda. Que a gente possa olhar para frente, para a luz, que é Jesus Cristo, que ilumina nossa estrada, nosso caminho e nos guia para a porta que é estreita e difícil de entrar. Mas se estivermos com Ele na nossa frente, nos conduzindo, como um pastor conduz um rebanho de ovelha, chegaremos ao aprisco que está reservado para a gente no final dessa jornada. Servir a Deus nunca é fácil. As coisas de Deus nunca é fácil. É com trabalho e sacrifício. Porque quem prometeu riqueza nesse mundo e coisa fácil foi Satanás. Jesus prometeu cruz, sacrifício, dores, aflições, mas prometeu que se prevalecesse diante da presença dele, teria a recompensa de viver eternamente ao lado dele, sem doenças, sem maldade, ao lado do Pai. Então, meu irmão, vale a pena. Vale a pena. É melhor você sofrer pelas coisas do Senhor do que pelas coisas do mundo. Porque as coisas do mundo é passageiro. O prazer mundano, ele dura pouco e é passageiro. Mas o prazer de estar na presença do Senhor, ele será eterno por todos os séculos dos séculos. Essa é uma promessa dele. Mas para que você alcance e chegue lá, não é fácil. Tudo na vida, tudo que é bom na vida é conseguido com trabalho e esforço. Quem consegue as coisas fáceis, sem esforço, é quem vive praticando o mal, roubando os outros, tirando vantagem dos outros. Mas as coisas com o Senhor, as coisas com a verdade, andar em caminho em verdade com Ele, é com dificuldade, difícil, esforço, suor, sacrifício e sofrimento. Porque Jesus sofreu tanto por causa de nós, entregou a vida dele para que tivéssemos a oportunidade de estarmos com ele na eternidade. Então é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Senhor Jesus possa, nesse momento, nesse período de festa, possa guiar os caminhos de vocês. Quem estiver viajando, viaje com responsabilidade. E sempre coloque o Senhor na frente de teus projetos. Você vai fazer uma viagem, ore antes de sair de casa. Vai retornar, ore para que teu retorno seja em paz. Para que você tenha um retorno em paz. Vai ficar em casa, ore para que o Senhor te dê dias que tenha saúde, paz no seu convívio, no seu trabalho e na sua vida. Eu fico por aqui, um grande abraço para todos vocês e até uma outra oportunidade, assim querendo o Senhor Jesus. Fico muito feliz em estar aqui junto com vocês. Valeu, um grande abraço, fique com Deus.